Olá amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos fazer o Jornal Estado de São Paulo desta quarta-feira, 7 de abril de 21, edição 46.558, que tem uma triste manchete em que o Brasil ultrapassou 4.200 mortes em 24 horas. Mas nós vamos para a página A16, em que nós vamos destacar um acontecimento do Caderno Internacional do Estado de São Paulo, mais uma vez falando sobre o Oriente Médio, desta feita sobre o acusado primeiro-ministro israelense, sempre polêmico, Benjamin Bibi Netanyahu. E nós temos então uma reportagem que tem o seguinte título: presidente israelense autoriza Netanyahu a formar governo em Israel, mesmo sob tantas acusações. A notícia nos chega pela Francis Press e pelos jornalistas independentes. Aí nós temos então uma foto que ilustra a reportagem mostrando o presidente israelense. Opção: Rivlin diz que só escolheu Netanyahu porque seu nome obteve mais indicações. Há um imbróglio imenso, foram necessárias 3 eleições para que se chegasse a um consenso entre as várias facções políticas israelenses, e quem acabou sendo indicado mais uma vez à frente do governo é o primeiro-ministro Benjamin Bibi Netanyahu, que enfrenta um sem número, milhares de acusações, inclusive de graves corrupções. Premier tenta atrair mais partidos para sua coalizão em meio a julgamento por fraude, corrupção e suborno. Veja o currículo do homem, né? Ele está sendo condenado em 4.000 casos, 4.000 processos. Os mais graves: fraude, corrupção e suborno. Não dá nem para acreditar que um país tão sério, tão referência para o mundo todo, Israel, esteja vivendo um caso semelhante. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, encarregou ontem o primeiro-ministro Benjamin Bibi Netanyahu de tentar formar um governo depois da 4ª eleição inconclusiva em 2 anos. Após consultas, Rivlin disse que nenhum candidato tem apoio suficiente para formar a maioria, mas escolheu o premier porque seu nome foi o que obteve mais indicações. O cargo de presidente de Israel é quase sempre cerimonial, mas a prerrogativa de escolher quem pode formar um governo é uma das poucas, ou é um dos poucos poderes do cargo. A escolha de ontem coincide com as audiências do julgamento por corrupção, fraude, abuso de poder e suborno contra Netanyahu. Normalmente, o candidato escolhido tem 28 dias para formar um governo, um prazo que pode ser estendido por mais 14 dias. Se Netanyahu, o premier mais longevo da história israelense, não for sucedido na tarefa, poderá ser convocado a 5ª eleição desde 2019, prolongando o impasse político sem precedentes e a polarização centralizada na figura do premier em suas tentativas de permanecer no poder. O grande problema que está acontecendo em Israel é a fragmentação política. Hoje, praticamente todas as causas no país formam um partido. Então, ele não consegue maioria para se instalar e governar o país efetivamente. Em passado recente, praticamente nós tínhamos 2 partidos. O Partido Trabalhista
que era mais, digamos, social-democrata, mais keynesiano, welfare state, que via com mais simpatia a questão da população e, claro, a dos palestinos. E havia o Partido Conservador de tendências neoliberal, que era o Partido Likud. Hoje, há dezenas de facções políticas dentro de Israel. Então, isso dificulta muito a formação de um governo. Por isso, essa quarta eleição, e mesmo assim, o presidente israelense tem que indicar alguém, porque senão a situação fica muito solta, gera insegurança interna e insegurança externa. Após 2 dias de consultas com todos os blocos parlamentares, Rivlin disse que nenhum candidato conseguiu chegar aos 61 assentos necessários para ter a maioria no parlamento. Netanyahu e seu partido, o Likud, que conquistou 30 cadeiras nas eleições de março, do dia 23 de março agora, lembrando que são necessárias 61 cadeiras, ele conseguiu só metade. Conseguiram chegar a 52 assentos com apoio de partidos menores, de siglas religiosas, como o Shas, o Judaísmo Unido da Torá, o JUT e o Sionismo Religioso, partido associado à extrema-direita e a grupos acusados de atos de violência contra árabes. Este é o problema do Likud. Ele, por ser conservador e neoliberal, carrega as minorias mais contaminadas de discriminação, de extremismos do Estado judeu. O partido centrista Yesh Atid, liderado por Yair Lapid, conseguiu 45 cadeiras, juntando-se ao também centrista azul e branco, ao Partido Trabalhista de centro-esquerda, ao nacionalista secular Israel Beitenu e ao Meretz de esquerda. Formaremos um governo forte para todos os cidadãos de Israel, não um governo de paralisação, mas um governo de ação, prometeu Netanyahu, de 71 anos, que falou aos deputados de seu partido em uma sala do parlamento. Como nós acabamos de notar, realmente o país está muito fragmentado. E estas são as principais siglas a que eu acabei de ler. No entanto, há muitas outras, daí a dificuldade de se formar um governo. Para piorar, Bibi Netanyahu está respondendo a milhares de acusações. Vimos anteriormente, na edição anterior, antes de falarmos do suposto golpe de Estado na Jordânia, arquitetado pelo príncipe Hamza contra o seu meio-irmão, o rei Abdullah II, atual monarca jordaniano, que ele responde a 4.000 violações legais. Farei todo o possível para tirar Israel da espiral de eleições, afirmou o premier, que ocupa o cargo desde 2009. Ora, o homem está no poder há 12 anos. Logo, Israel, que sempre teve tradição de alternância no poder, de alternância de convicções, isto é praticamente uma ditadura para a história moderna do país. De forma ininterrupta, esteve no comando do governo de Israel entre 1996 e 99. O seu primeiro mandato, de 96 a 99, 4 anos, e agora já contabiliza mais 12. Ora, para um país que foi formado efetivamente em 1948 e que, portanto, tem 73 anos de história, ter um primeiro-ministro há 16 anos no poder, querendo mais tempo ainda, é claro que cheira uma ditadura. Israel precisa rever essa situação. Primeiro chefe de governo da história de Israel a enfrentar processos judiciais durante o mandato, Netanyahu é acusado de corrupção, fraude e abuso de confiança em 3 escândalos. E ele está esperneando
gastando muito dinheiro com advogados, porque ele sabe que Israel, se o sujeito é acusado de corrupção, ele é preso, como aconteceu com o primeiro-ministro Ehud Olmert. Ele nega todas as acusações. As audiências foram retomadas na segunda-feira, após serem repetidamente adiadas nos últimos meses em razão da pandemia. Lembrando então que nós aqui no Jornal do Maza fizemos um caso de corrupção de Netanyahu quando ele estava beneficiando empresas construtoras de submarinos para a marinha judaica, para a marinha israelense, melhor dizendo, e estava embolsando um dinheiro significativo. O processo é considerado fundamental para a sobrevivência política do premier. Em 2 casos, Netanyahu é acusado de tentar garantir coberturas favoráveis na imprensa em troca de favores do governo. No terceiro escândalo, ele é suspeito de ter recebido presentes, charutos, garrafas de champanhe e joias de famosos em troca de favores financeiros ou pessoais. Gente, é muita sujeira para um sujeito só. Ele está em troca de charutos, beneficiando empréstimos bancários do Banco Nacional Israelense. Ô Netanyahu, se for se sujar, se surge por coisas maiores. Netanyahu garante que é inocente e diz que as acusações não passam de uma caça às bruxas para tirá-lo do governo. Mas são muitas acusações, Netanyahu. Será que dessas 4.000 você está mentindo, ou melhor dizendo, eles estão mentindo nas 4.000? Pois bem, gente, sobre essa sujeira que paira sobre o Estado Nacional Judaico, o Estado de Israel, nós ficamos por aqui. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente. Até a próxima, tchau!